Sabe aquele tipo de problema de matemática que parece mais um quebra-cabeça? Pois é, hoje a gente vai montar um desses juntos, pecinha por pecinha. Vamos desvendar aquele famoso problema do tanque de combustível e ver como, com a lógica certa, a matemática fica bem mais clara. Então vamos lá. O desafio é o seguinte, presta atenção nos detalhes. O combustível em um tanque de Fusca estava em 2/6 da capacidade. Alguém coloca mais 30 litros e o nível sobe para 6/8. A grande pergunta é, quantos litros ainda faltam para encher esse tanque completamente? Como eu disse, todo problema de matemática é um quebra-cabeça e o primeiro passo é sempre o mesmo. A gente precisa entender direitinho as peças que tem na mão para descobrir qual é a peça que falta. A nossa grande peça faltando, o nosso mistério aqui, é a capacidade total do tanque. E na matemática, quando a gente não sabe um valor, a gente dá um nome para ele. Então, vamos combinar que essa capacidade total vai se chamar C. Simples assim. Ok, antes de pular de cabeça na equação, tem um truquezinho que facilita muito a vida. Organizar e simplificar os números que o problema deu. É tipo arrumar a mesa antes de começar a montar o quebra-cabeça, sabe? Olha só que legal. O problema falou em 2/6. Mas se a gente pensar um pouquinho, 2/6 é exatamente a mesma coisa que 1/3. E o mesmo vale para 6/8, que a gente pode simplificar para 3/4. Trabalhar com 1/3 e 3/4 é bem mais fácil, não acha? Certo, peças organizadas. Agora vem a parte que eu acho mais legal. Vamos traduzir essa história toda do Fusca para a linguagem da matemática. É hora de montar a equação que vai resolver o nosso mistério de vez. Vamos por partes. No começo, o tanque tinha 1/3 da sua capacidade, ou seja, 1/3 de C. Aí foram adicionados 30 litros. Isso nos dá a primeira parte da nossa equação, 1/3 de C mais 30. E o que aconteceu depois que colocaram esses 30 litros? O problema diz que o tanque ficou com 3/4 da sua capacidade, ou seja, aquela primeira parte é igual a 3/4 de C. E voilá, tá aí. Juntando tudo, a gente tem a nossa equação-chave. Dá uma olhada. A história toda do Fusca, da gasolina, das frações, está tudo resumido nessa única linha. Agora, o trabalho é encontrar o valor de C. Com a equação montada, nosso próximo objetivo é bem claro. Vamos resolver essa continha para descobrir finalmente qual é a capacidade total do tanque desse Fusca. Bom, para isolar o C, primeiro a gente agrupa os termos que têm C de um lado só. Aquele 1/3 de C passa para o outro lado subtraindo. Para fazer essas subtrações de frações, a gente precisa de um denominador comum. Entre 4 e 3, o mais fácil é 12. Com isso, a conta vira 30 é igual a 9/12 de C menos 4/12 de C. O resultado disso, 5/12 de C. Tá quase lá. Para deixar o C sozinho, é só passar os 5/12 para o outro lado invertido multiplicando. Então, C vai ser 30 vezes 12 quintos. E fazendo essa conta, a gente chega em 72. Fantástico! Acabamos de descobrir a peça principal que faltava. O tanque do Fusca tem capacidade para 72 litros. Mas muito cuidado, essa ainda não é a resposta final da pergunta do problema. E olha que interessante essa imagem. Ela mostra a mesma conta feita à mão num papel de rascunho. Isso prova que a lógica da matemática é a mesma, não importa a ferramenta. Pode ser num slide todo bonitinho ou num guardanapo, o caminho para chegar nos 72 litros é exatamente o mesmo. Agora sim, sabendo a capacidade total, a gente finalmente pode responder à pergunta original. Vamos lembrar, o problema quer saber quantos litros faltam para encher o tanque por completo. Certo. Primeiro, vamos calcular quanto combustível tem no tanque agora. O problema disse que, depois de adicionar os 30 litros, o tanque ficou com 3/4 da capacidade. Então, é só calcular 3/4 de 72, o que dá exatamente 54 litros. Agora a gente mata a charada. Se a capacidade total é 72 litros e agora tem 54, a conta é bem direta. 72 menos 54. E a resposta final que a gente tanto procurava é 18 litros. Faltam 18 litros para encher o tanque. E se a gente for conferir lá no problema original, é a alternativa C. Missão cumprida. Então, só para a gente recapitular nossa estratégia que foi um sucesso. Primeiro, a gente deu um nome ao que não conhecia, C. Segundo, limpamos o terreno simplificando as frações. Terceiro, montamos a equação que contava a história. Quarto, resolvemos para achar a peça-chave. E por último, usamos essa peça para achar a resposta final. Essa é uma estrutura de raciocínio que serve para um monte de outros problemas. A matemática é cheia de desafios assim, só esperando para serem decifrados.
E já que a gente desvendou esse mistério do Fusca, fica a pergunta no ar. Qual outro problema matemático seria legal da gente quebrar em pedacinhos e explicar o passo a passo? Fica a reflexão. Até a próxima!